Muito bem, Piperno, o presidente da Câmara, já que a Cris tocou nisso, está querendo colocar em votação a regulamentação das pesquisas eleitorais. O que seria isso? Um projeto demagógico, isso não é um assunto para ele. Segundo, os institutos eles erraram muita coisa, acertaram bastante também. Eleição para o Senado, eu sempre achei que era algo assim, muito surreal eles quererem realmente fazer toda hora, porque é um tipo do cargo influenciado demais por quem está lá em cima. Eu já falei sobre isso. A tendência é sempre votar no senador mais próximo do candidato em que o eleitor vai votar para a presidência da República. Segundo, que mais muito pior do que os erros desses institutos de pesquisa que apontaram esses erros, inclusive que foram citados aqui, é a turma do Datapovo, que dizia, não, que o Bolsonaro vai ganhar com 60%. Ele mesmo disseminou isso e muita gente, inclusive, foi na onda. Além do que, também surgiram institutos de pesquisa dando vitória para o Bolsonaro no primeiro turno. Olha só, não vamos esquecer isso. Então, veja, isso... Só que dava. Só Brasmarket. Os institutos que foram difamados por essa imprensa criminosa foram os que mais acertaram. Não, imprensa criminosa foi quem disse, o Datapovo, que o Bolsonaro vai ter mais voto. Quem é mais criminoso? O instituto de pesquisa ou a turma que disse que o Bolsonaro ia ter mais voto? Quer dizer que a turma que disse que o Bolsonaro ia ser o mais votado e não foram poucos, esses estão corretos. Esses estão cheios de razão. Agora os outros são criminosos. Não, Piperno, mas não passe pano para os seus coleguinhas que são, sim, coadjuvantes desses institutos de pesquisa, repito, criminosos, precisam ser criminalizados. Isso não é tema para crime. Isso não é tema para crime. Mostre onde isso é crime. Uma CPI. Mostre onde isso é crime. Inclusive jornalistas. E tem uma coisa. Sério Datafolha. Vocês estão esquecendo, Constantino. Ô, Constantino, você está esquecendo que não só no resultado global, na votação do Lula, a maioria acertou. Tem que investigar jornalista militante que acredita em Datafolha. Tem que investigar chapa branca que fala que o Bolsonaro ia ser o mais votado. Esse é o grande mentiroso. Esse é o cara de pau mentiroso. É muito mentira isso. Levado a sério pela imprensa. Ele é um dos candidatos, parte interessada. Só pela ordem aqui, por favor, só um minuto. O Constantino pediu antes. Constantino, vamos lá. Em seguida eu passo para vocês. Vamos só um por vez aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui, porque tudo que nós estamos discutindo é com base na premissa de que os resultados foram legítimos. E eu não vou, não importa quanto o Alexandre de Moraes tente intimidar as pessoas, eu não vou abrir mão do meu direito, que eu me reservo esse direito, de desconfiar de coisas estranhas que aconteceram. Como, por exemplo, Minas Gerais, onde o sujeito vai lá, vota no senador do Bolsonaro, o deputado mais votado do país é o Nicolas Ferreira, que é bolsonarista raiz, vota no Zema, que é antipetista até o último fio de cabelo, mas vota no Lula. Né? Coisas estranhas. Aquela coisa retilínea que foi transferindo o voto, só Bolsonaro caindo, só Lula subindo numa linha reta e os outros todos estáveis, sem se mexer. Coisas estranhas aconteceram. O Brasil foi ontem o país, para os geeks que acompanham isso, com mais hiperatividade cibernética no mundo, igual a China. Coisas estranhas. Agora, eu vou me reservar o direito de achar que pode não ter tido lisura. O problema é que não tem VAR, né? Não tem VAR possível por conta desse sistema opaco e sem transparência, que é o que temos hoje. Mas assumindo a premissa de que os votos são verdadeiros, Piperno, ainda assim, o presidente Bolsonaro, como candidato, não pode ser comparado a um instituto de pesquisa que mídia leva a sério para dar ar de ciência para aquilo que é, obviamente, um claro... Não, Constantino. Só um minuto, Piperno, vamos pela ordem aqui, porque a Cris havia pedido, em seguida o Serrão, e aí você complementa. Eu só queria fazer uma observação em relação à discussão que o Piperno está trazendo, que eu acho que embola o debate. Nós estávamos discutindo os erros grotescos no caso dos senadores. Aí você vem e traz Bolsonaro e Datapovo e 60%. Essa é outra discussão, podemos discutir também. Mas não dá para passar pano mais, Piperno. Não coloque a sua credibilidade em risco por causa desses institutos que não tem mais nenhuma. Esses institutos de pesquisa já tinham jogado sua reputação no ralo da história a outras eleições. E por causa de jornalistas militantes que continuaram passando pano para essa vergonha, eles continuaram no ar.
sendo trazidos, inclusive, em programas sérios como o nosso, em emissoras sérias como a Jovem Pan News. E aí a gente tem que ficar discutindo coisas que não são sequer avaliáveis, porque a gente não tem parâmetro nenhum para analisar esses institutos, além dos próprios erros deles cometidos no passado. Ou a gente vai ficar dizendo, em 2018 eles erraram 20%, agora foi 25%, olha, qual instituto errou mais? Viva! Isso a gente pode fazer. Agora, ficar comparando com o que o presidente falou em relação a Datapovo, e nós falamos aqui de Datapovo sim, mas não era em relação a 60% nem nada disso, ninguém nunca endossou isso aí. O que a gente falava era em relação a tudo o que a gente via, especialmente até porque a diferença entre pode voltar no vídeo, Piperno. Eu falei que dava segundo turno. Eu falei que ia ser apertado e dava segundo turno. Eu acertei muito mais do que qualquer instituto desses de pesquisa. Eu, que não sou instituto de pesquisa. Agora, a onda bolsonarista é real. 100 cadeiras na Câmara só do PL. É real. Serrão. Tanto que hoje tem matéria na Veja, no Estadão, todo mundo está comentando isso meio assim, né? Pé atrás. Olha, não era bem assim, né? Não era tão pequena quanto se imaginava, essa onda conservadora. Agora, passar pano para esses institutos de pesquisa no dia seguinte do que aconteceu com Marcos Pontes, com Paulo Eduardo Martins aqui no Paraná, Rio Grande do Sul também tem alguns casos, tem vários pelo país, passar pano para esses institutos de pesquisa, desculpe, impossível. Serrão, por favor. Eu só chamo o VAR porque eu gosto sempre de deixar claro um ponto. Nós não podemos ser tolerantes, coniventes com o nazi-comuno-fascismo. Não cabe criminalizar instituto de pesquisa por mais errados ou por mais canalhas que eles tenham sido. Isso não cabe. O debate tem que ser construído de outra maneira. Nós temos que ter uma regulamentação mais séria para a divulgação dessas pesquisas. Um exemplo claro, pesquisa de segundo turno sem ter segundo turno, isso é uma canalice absoluta fazer esse tipo de projeção. Isso aí não deveria ser permitido. Porque como é que você vai pesquisar o segundo turno se você não sabe nem se vai ter o segundo turno? Isso é chutômetro, isso é esquema para fazer propaganda. Então, isso daí não é legítimo. Agora, você censurar o instituto de pesquisa, não podemos correr o risco de praticar censura. Isso é método nazi-comuno-petralha, não podemos focar nisso. Agora, se o parlamento quer fazer uma coisa séria, e aí sim acompanho inteiramente o voto do Rodrigo Constantino, o foco da nova legislatura tem que ser nos dar 100% de segurança sobre o sistema eleitoral. Se o povo brasileiro acha que tem que continuar na urna, no modelo de urna eletrônica, nós temos que ter, no mínimo, a impressão do voto pela urna eletrônica para recontagem 100% na própria sessão eleitoral assim que acabar o pleito. E aí só vai para a totalização aquele número que ficar consagrado que bate boletim de urna, conferindo com a contagem na sessão eleitoral, dando materialidade ao voto. Essa é a única proposta possível, não tem outra. Ou essa, ou nós voltamos ao voto de papel como era antes. Mas essa não é também recomendável. O voto eletrônico pode ser um avanço até se ele tiver acompanhado da materialidade do voto. Aí ele ganha constitucionalidade. Agora é preciso discutir isso de maneira civilizada no parlamento. O nosso parlamento não debateu isso. A 57ª legislatura foi canalha, burra, ineficiente, covarde, aceitou a pressão lá do Tribunal Eleitoral e não debateu esse assunto. E nós vamos para a eleição, fomos e vamos de novo no segundo turno, com regras inadequadas para o regime democrático, inadequadas para o nosso ordenamento constitucional. É isso.